E eu fazia as modelagens, sabia quanto o Palmeiras estava investindo, quanto estava gastando em folha. Eu falei, cara, nós vamos perder esse campeonato aqui por 3, 4 pontos. Isso era o que eu pensava. Eu falava, pessoal, vai ficar por pouco. Mas onde eu quero chegar? Aí entra... O presidente do Flamengo diz, eu tenho 19 anos de contrato ainda com o Maracanã. O Vasco, quando começar a construção de São Januário, não terá o Maracanã. Por que o Flamengo tem o Maracanã e o Vasco não tem o Maracanã? Vai mexer com a torcida adversária. Vai mexer com o sentimento do rubro-negro. Isso é bacana e o Vasco precisa disso. Imagina, o sonho de muitos rubro-negros é ter o JJ de volta na Gávea. E ele vai parar onde? No Vasco, em São Januário. Fala comigo, seus peitos da nação. Olha, hoje o vídeo está hilário. Tem vascaíno aqui sonhando com o Jorge Jesus só pra afetar o Flamengo. Cara, os vascaínos não esquecem o Mengão, hein? E tem também que o gestor de marketing do Flamengo contando os bastidores aí de toda a estruturação do Flamengo, inclusive sobre a questão do ano passado, entre Flamengo e Palmeiras, a questão do planejamento. Tem muita coisa interessante, nação. Os créditos eu vou deixar no início de cada vídeo, vão lá conferir os canais que está na própria descrição no vídeo. Lembrando que eu também vou deixar aqui a minha opinião no final do vídeo. Outra coisa, nação, esse vídeo aqui vai sair bem próximo do horário do jogo do Mengão, então eu tenho consciência que o alcance tende a ser menor, quanto com o engajamento de vocês. Não nesse caso, que isso aí já era uma coisa consolidada, mas até escrever o plano de governo, foi a profissionalização do departamento de futebol, uma coisa que a gente sempre falava. O Flamengo, de 13 a 24, ele fez um movimento muito forte de profissionalização da retaguarda do clube, de finanças, de marketing, do comercial, do jurídico, né? A gente profissionalizou a gestão do clube, mas a gente não fez a profissionalização do departamento de futebol. Tá? Que é uma área extremamente difícil de entrar. Entrar no futebol, naquele mundo do futebol, não é fácil. Aquilo é um mundo em si e que se autoprotege, é um mundo difícil de entrar, que se você entrar de uma forma errada, ele te sabota. Eu sei que não é fácil, não é a minha expertise, mas eu sei que não é fácil entrar dentro do mundo do futebol. Tá? E essa gestão agora fez um movimento, né, de profissionalização, né, de afastar toda a estrutura amadora, né, do dia a dia, de colocar profissionais lá, não é só o Bota, é o Alfredo, tem muita gente, é o Theo Benjamin, é uma estrutura, uma estrutura muito forte ali de profissionais que tem uma liberdade, uma gestão bem, não vou dizer autônoma, porque existe uma supervisão muito forte da presidência, mas eles têm a capacidade de tomar as decisões sem influência política. Assim, aí voltando um pouco assim, até para ano passado, quando a gente fazia as análises estratégicas, né? O que a gente realmente achava? A gente não achava, eu não achava, tá? Eu não achava que a gente ia ser campeão brasileiro. Porque a gente olhava o investimento que o clube estava fazendo para esses modelos lá do Moneyball, do Soccer Economics, né? Eles não são 100% precisos, mas eles dão uma indicação. E eu fazia as modelagens, sabia quanto o Palmeiras estava investindo, quanto estava gastando em folha. Eu falei, cara, nós vamos perder esse campeonato aqui por 3, 4 pontos. Isso era o que eu pensava. Eu falava, pessoal, vai ficar por pouco. Mas aí entra o imponderável, aí entra o que você falou, da gestão esportiva. Eu acho que a gente, ano passado, deu um passo de gestão esportiva, de eficiência, que a gente conseguiu ter uma curva de eficiência da alocação do dinheiro na performance esportiva melhor do que eles. E se a gente olhar os modelos, o Palmeiras, desde 22, 23, vem tendo uma queda de performance da eficiência esportiva. A gente consegue ver isso matematicamente. De novo, modelos não são precisos, mas a gente consegue analisar essa tendência. Então tinha um fio de esperança de que, sendo a gente conseguir manter a eficiência que a gente teve em 24, a gente, mesmo com a história de Tite e o Felipe Luiz, a gente teve uma eficiência de uso de dinheiro melhor do que o esperado para os modelos. Eu falei, se a gente conseguir manter em 25, e de repente o Palmeiras também der um pouquinho mais escorregado no modelo deles aqui, talvez a gente chegue pau a pau, que foi o que aconteceu no final. Esse ano a gente está investindo realmente para poder superar, cara. O pessoal acha que futebol é um monte de gente assim que fica só vendo, fazendo resenha, cara. Cara, hoje em dia não é só no Flamengo, não. É muita ciência por trás, cara. Você não tem noção do que é o back-office de um futebol, cara. Cara, eu quero pegar muito esse... Sonho é para ser realizado. Ele ainda não realizou. Seria um barato, por vários aspectos, o Vasco contratar o Jorge Jesus. Primeiro, grande treinador, conhece o futebol brasileiro, né? Não tem problema nenhum em se ambientar, enfim,
já provou que é um baita treinador. Vai mexer com a torcida adversária. Vai mexer com o sentimento do rubro-negro. Isso é bacana e o Vasco precisa disso. Imagina, o sonho de muitos rubro-negros é ter o JJ de volta na Gávea. E ele vai parar onde? No Vasco, em São Januário. Seria fantástico o Vasco contratar o JJ sob vários aspectos. Vasco não tem dinheiro. Torcedor, abriu-se um valor grande na folha salarial do Vasco, hein? Pelo menos 2,5 milhões, no mínimo, com as liberações do Coutinho e do Fernando Diniz. No mínimo 2,5 milhões o Vasco tem para contratar um baita treinador. A minha dúvida é, vale a pena gastar essa grana com um técnico? O problema do Vasco é técnico? É apenas um treinador? Se for, vale a pena. Sobre Renato Gaúcho. Fiquei surpreendido ontem, porque o presidente do Flamengo, o BAP, fez uma declaração de que o Flamengo não tem pressa alguma para construir o novo estádio. Assim como demorou 20 anos para fazer o CT, tem mais 19 para construir um estádio, porque tem um contrato com o Maracanã. Segundo ele, não vale a pena enfraquecer esportivamente o Flamengo jogando uma verba financeira ao invés no time e sim na construção de um novo estádio. E aonde entra o Vasco aí? Primeiro, o Vasco caminha de maneira lenta ou não, de maneira certa ou errada, não importa, mas está se encaminhando para a construção de São Januário e o Vasco vai ter uma perda esportiva. Eu venho falando sobre isso. O Vasco não terá o seu principal aliado, que é São Januário, durante o período de obras, de 3 a 4 anos. Mas onde eu quero chegar? O presidente do Flamengo diz, eu tenho 19 anos de contrato ainda com o Maracanã. O Vasco, quando começar a construção de São Januário, não terá o Maracanã. Por que o Flamengo tem o Maracanã e o Vasco não tem o Maracanã? Porque o Alexandre Campelo, então presidente do Vasco, preferiu não ser parceiro do Flamengo no Maracanã. E para o Flamengo, o melhor parceiro não é o Fluminense. Seria o Vasco o melhor parceiro. Você há de se lembrar, e eu vou rodar aqui de novo, o papo que eu tive de maneira exclusiva em Munique, na final da Champions, com o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Foi ele quem procurou o Alexandre Campelo para que o Vasco fizesse parte do consórcio na origem. Fiquei surpreso. Bom, nação, não vou mostrar entrevista por questão de direitos autorais. Agora é um fato isso aí. O Landim realmente falou que procurou o Vasco na época. E o Capello não quis, na época, o presidente do Vasco, né, entrar juntamente com o Flamengo em consórcio. Tanto é que esse é um grande ponto levantado. Na época o Vasco queria usar o Maracanã na hora que bem entendesse. Não é assim que funciona, não. O Flamengo e o Fluminense bancam o Maracanã, então eles mandam no Maracanã, né? E o Vasco, enfim, não vou entrar nesse ponto aqui agora. Agora eu acho engraçado eles pensarem no Jorge Jesus. Primeiro que não tem condição mesmo de contratar, né? Ponto. E o Jorge Jesus também não iria querer. Mas como eles pensam no Flamengo, hein?